Oi, povo, eu sou Luciana Luli Brasil do YouTube e hoje eu vou falar uma análise que ninguém me perguntou, não sou psicóloga, mas é sobre literatura e realidade, né? Eu vi uma atriz que eu não sei o nome, ela deve estar fazendo Medea. Medea foi escrita, se eu não me engano, por Eurípides. Posso estar enganada, viu? E é uma história bem antiga, assim, eu nem sei quantos séculos a história de Medeia tem. Foi escrita por um homem, né? Então vejam bem o resultado. Se vocês quiserem ler a história, é uma história para peça de teatro. E o que aconteceu? Medeia era casada, é tipo mitologia. Medeia era casada com Jason e ou Jazão, como você queira chamar. Ela tinha uns poderes, eu não sei se ela era bruxa, feiticeira, eu não sei se ela tinha poderes ou se ela tinha mitologia. Eu estudei isso aí, porque quando a gente ia apresentar no ensino médio, em artes, ia apresentar no teatro, um concurso no teatro, concurso alagoano de teatro de 1999. A gente ia apresentar a Medeia, né? E o que aconteceu? Depois que a gente estudou, de última hora o professor foi trabalhar em outra escola, continuou na nossa escola também, mas ele pegou nossa peça, que a gente vinha estudando, e deu para essa outra turma participar. Talvez, eu não sei se é porque a escola estava pagando ele pouco, se estava atrasando o salário dele, ou se ele não estava feliz com. Mas isso aconteceu. Não vou dizer o nome dele porque. Tô com a olheira triste. Não vou dizer o nome dele porque não vem ao caso. Mas vamos usar o assunto de Medeia. Uma atriz pegou essa história de Medeia e disse que a história de Medeia e como a realidade de hoje, de mulheres novinhas que se casam com homens e eles, depois que ela fez impulsionou a vida dele, ensinou ele o caminho certo, aconselhou e ele teve sucesso na vida, aí ele vai dar um chute, né, e arranja outra mais poderosa. Só que Medeia não é um exemplo para nós seres humanos, não é um exemplo para você mulher, para nós mulheres, para você homem, homens, né, vocês ou homossexuais também, né? Ou binários, ou LGBT, que é a mais. Não, não é um exemplo para ninguém. Medeia, ela foi, essa mulher toda inteligente, maravilhosa, lembre que a história é escrita por um homem. Ela foi essa mulher super inteligente, que não sei o que e tal, mas quando o marido deixou ela pela filha do rei, né? Aí o que acontece? Ela matou os filhos para fazer o marido sofrer. É similar àquela situação daquele cidadão e de muitas pessoas que ou traiu a mulher e a mulher deixou ele e ele. Não importa como foi a história, importa que o homem, porque para se vingar da esposa, ele matou os filhos e se matou. Medeia, eu não sei, não me lembro se ela se matou, se ela voou para longe. Eu sei que ela matou os filhos. Eles começaram a gritar por socorro, pedir socorro, e não teve jeito. Na história, ela acabou com os próprios filhos, mesmo eles gritando, mesmo eles pedindo socorro, né? Então a pessoa pegar essa história
E tem muitas outras, assim, você diz assim, eu não acredito não. Que alguém está pegando isso aí como exemplo de vida. Eu não acredito numa coisa dessa. O ser humano perdeu totalmente. Olha, vão ler que é melhor. Em vez de pegar exemplo sem lógica. Entendeu? Vão ler, vão estudar mais, vão analisar o que leu. Analisar o que leu, não com base no que eu estou dizendo, mas com base no seu entendimento de mundo. Aquilo ali é certo? Não, não é certo. Se ele é uma pessoa, é claro que, como eu falei, foi um homem que escreveu, não a época que não é a nossa, né? Eu acho que foi até antes de Cristo, na qual a mulher não era nada, né? O homem é que era o quem sustentava a casa. Hoje em dia não é mais assim. Hoje, em muitos anos, não é assim. Então, ela, como sendo uma mulher inteligente, é, desenrolada, no mundo atual, era para ela. Se você for querer seguir exemplo, era para ela pegar os filhos dela. Não é claro que ela não pode tirar do pai, né? Não pode. Mas ela trabalhar e vencer na vida e passar na cara dele, independente de você, eu sobrevivo, eu vivo, eu venço. E é isso que tem que ser. E parar com essa história de ficar jogando homem contra mulher, essas coisas assim, que coisa ridícula, sinceramente. Não é todo mundo que é ruim, não é todo mundo que é bom e vamos em frente. Né? Vida que segue. O povo pegar um exemplo desse, de uma mulher dessa, de uma história doida dessa. Sinceramente, minha gente. Deus me livre. Então é isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Vida e literatura. Pronto, eu pesquisei para continuar esse vídeo e terminar a história. A história foi escrita realmente por Eurípides, mas teve versão popular, né? Mas Eurípides apresentou em 431 a.C., concorrendo contra Sófocles, porque é uma competição na... Eu acho que o nome do rei era Dionísio e ele apresentou, sei lá, eles apresentavam essas peças no para se exibir, né? E cada um queria mostrar uma coisa cruel. Então Medeia era uma princesa e feiticeira, filha de ele não diz a mãe dela, quem era a mãe de Medeia. Mas o pai de Medeia era o rei Étis ou Aetes, filho do rei Sol Hélio, e da Oceanidae, que era filha do oceano, Perseis, né, que também tinha alguma feitiçaria. Eles tiveram alguns filhos, os Étes e Perseis, né, além do filho do pai de... Desculpa, Hélio e Perses, Hélio, o rei Sol, e Perses tiveram alguns filhos, que foram Circe, o outro foi Parsifai, e o outro foi o pai de Medeia, Étes, né? E Étes, junto com a esposa, que eu me esqueci o nome da esposa, porque eu nem tinha lá dizendo o nome. Não era a esposa, era a Perseis. Perseis, que é a mãe de Étes, tomava conta do velocínio de ouro, que eu não sei o que é, mas ele protegia Cólquida, né? Cólquida hoje em dia é Geórgia, o país que na época era dominado por... que é assim, mitologia misturando com a realidade. Era dominada pela Grécia e depois se tornou um país, né, uma república. Mas, para lá que o celular está com pouca bateria e eu já fiz um vídeo, né? Então, o que acontece?
quem roubasse, Éter sabia que se alguém roubasse esse velocínio de ouro, ele perdia o império, ele perdia o trono, né? Então todo estrangeiro, ele matava. O que é isso? Xenofobia, né? Lembra que a, a psicologia pega esses exemplos dos livros de mitologia para fazer o estudo das coisas que existem. Por exemplo, o ato de matar os filhos para se vingar é um estudo da psicologia. É um extremo, né? Então, lá na frente a gente vai falar sobre ele. Vamos falar sobre Atenas. Jason conseguiu, com o navio dele, invadir e roubar o velocínio de ouro, né? Com a ajuda de quem? Da Medeia. O irmão dela entrou para brigar, para proteger, para ajudar o pai. E o que é que ela fez? Ela matou o próprio irmão. Então, o nome do irmão que ela matou foi Absirto, que tem gente que chama de Absinto, né? Aí casou com o Jasão e fugiram para Grécia. E aí, para Grécia não, para Corinto, né? E lá em Corinto, eles, nesse meio tempo, nessa viagem, porque de navio demora, né? Alguns dizem, o popular diz, que ela teve vários filhos com ele, uns 3 ou 4, com Jason, mas na história de Eurípedes, de 431 a.C., a história dizia que ela teve 2 filhos, que foi Mérmero e Féres, né? Então, o que aconteceu? Quando chegou lá, com todos os poderes, né? Com tudo dando certo na vida dele, ele deixou Medeia pela filha do rei de Corinto. Lembra Corinto que tem na Bíblia? Pronto. Que o escrevem para o rei de Corinto e tal. Pronto. Eles misturam realidade com mitologia. Então ele deixou Medeia e casou com a princesa de Corinto, que eu nem anotei o nome porque não vem ao caso, para não ficar muito longo. E por vingança, na versão de Eurípedes, que é a versão mais antiga, ela matou os filhos. E o tio dela, Circe, mandou o avô Hélio, mandou uma carruagem de fogo para salvá-la de lá, para não matarem Medeia. No conto popular, para mudar essa parte da história, porque é muito cruel, eles transformaram Medeia em... Como é o nome? Eles não colocaram essa parte dela matando as crianças. Disseram que o povo de Corinto é que tinha matado. Mas a versão primeira, não. Na versão primeira, ela se vingou do marido matando os filhos e depois fugiu. Lembre que ela matou o irmão, agora matou os filhos. Ok, matou os 2 filhos, porque ele não ia ter a descendência dos filhos dela. E se mandou. Depois ela foi para Atenas, desculpa. Ela fugiu para... Aonde, meu Deus? Ela se vingou e fugiu para Atenas. Pronto. Chegando em Atenas, o rei, a mulher muito linda, né? O rei se apaixonou por essa princesa feiticeira. Feiticeira. Pronto, aí ela se casou com o rei Egeu, que já tinha um filho chamado Teseu. Vejam bem, só que o filho dele não estava lá na época, devia estar em alguma navegação, alguma coisa assim. Mas ela sabia da existência dele.
E com o rei Egeu, ela teve um filho, Medos, ou Medo, né? Que lembra aqui os Medos da mitologia, mas não tem nada a ver um com o outro. Mas é uma coincidência incrível, né? Que ele se casa, ele teve esse filho e para onde eles foram, teve justamente a região onde tinha os povos medos. Mas bora lá que não é da minha área. Então ela tentou, quando o filho do rei voltou, para ela não perder, para o filho dela não perder o trono, né? Ela tentou envenenar o filho do rei Egeu, Teseu, que era o herdeiro do trono. E aí o pai descobriu e impediu que ela fizesse isso. Ela pinotou de novo, né? E foi de volta para Cólquida. Chegando em Cólquida, lembra que se perdesse o velocínio de ouro, ele perdia o trono, pronto. O oráculo disse para o rei que se ele perdesse o velocínio de ouro, ele perderia o trono, pronto. O irmão dele, Parcífae, matou e tomou o trono. Ela descobriu isso, chegou lá com o filho dela, Medo, e matou o irmão, o tio, né? E tomou o trono e fim da história de Medeia. A história de Medeia é essa. Então, assim, quando você fica pegando, como essa atriz, que eu não sei o nome, pegou Medeia como exemplo de alguma coisa, minha gente, vamos parar por aí, o mundo está demais. Como é que você pegou uma pessoa que está matando um monte de gente? Ah, uma mulher inteligente, forte, que não sei o quê, mas ela mata um monte de gente. Ela é uma psicopata. Se a gente for analisar pela psicologia, essa mulher é uma psicopata. Entendeu? Então, por favor, minha gente, aprendam a ler. Parem de pegar exemplo que não presta. Oxi, tá bom. Vou ficando por aqui porque o vídeo ficou muito comprido, ainda mais com a adição de mais 10 minutos, é que ficou comprido mesmo. Então, beijos e fiquemos com Deus.